novo atendimento magistral. Hoje nós vamos ter aqui 1h30 de reflexão sobre as transformações boas e ruins que estamos sofrendo, sobre essa avalanche de novidade e o grande desafio do mercado, que é algo que muitas farmácias convivem no dia a dia, que é cada vez mais aumenta o rejeitado, os orçamentos rejeitados. O cliente olha o preço, mas some com o orçamento e não volta. E depois que ele não atende mais telefone, depois que eu não consigo mais mandar uma mensagem, ele não se pronuncia do outro lado, vai para o meu relatório diário, semanal e mensal, de valor não aprovado. O grande desafio que a gente tem durante muito tempo foi: precisamos ser mais rápido em enviar o orçamento para o nosso cliente. Eu acho que essa etapa está próxima de ser vencida. Muitas farmácias aprimoraram, passaram a enviar rápido, outras nem tanto, mas acredito que nos próximos meses vamos ter aí, quando a primeira farmácia colocar e funcionar muito bem, em menos de um ano, boa parte das farmácias já vão ter IA para fazer o orçamento em menos de um minuto para o nosso cliente. Então, a gente vai passar aqui por 3 grandes blocos. Quem tiver alguma pergunta, quiser interagir, pode mandar no chat aí. Mas a gente dividiu esse encontro de hoje em 3 grandes temas que se conectam. O primeiro é comportamento do consumidor. O cliente mudou. O que mudou nos últimos 10 anos e o que ainda vai mudar? E como que eu me adapto a essa mudança? O segundo bloco é como usar essa grande novidade, que é a IA, que cada semana alguém lança uma IA nova, que cada semana tem uma atualização da IA, e cada semana ela surpreende a gente. Acredito que eu uso IA no mínimo umas 4 horas por dia para vários assuntos diferentes. E cada vez, cada semana, qualquer atualização que acontece, eu tomo um susto da mudança de inteligência de uma semana para outra. E agora chegou a hora da gente começar a incorporar essa inteligência no nosso dia a dia. E terceiro, a performance em venda. O desafio que a gente tem, porque eu posso ter a melhor IA do mundo, eu posso ter cliente, mas se eu não tenho vendedores com vontade de colocar o dinheiro para dentro do caixa, só vou ter números de orçamento. E número de orçamento não paga as duplicatas, não pagam os boletos. Então, esse vai ser o nosso 3 grandes temas da noite. Eu me considero... O mercado magistral ainda é um mercado jovem, né? Se a gente for analisar, ainda é um mercado jovem. As grandes farmácias surgiram aí final dos anos 80, no meio dos anos 80 e 90. E depois vieram outras farmácias. Eu entrei na metade desse tempo. E eu vi uma avalanche de mudança. Houve uma avalanche de mudança com a 67. Depois veio outra mudança. Depois os nossos clientes começaram a fazer pedidos pelo telefone. Então veio o call center nas farmácias de manipulação, que foi uma grande dor, que os rejeitados que antes ficavam na casa dos 10%, 12%, começaram a ir para a casa dos 20%, 30%. E depois, em 2014, 15, começa a surgir orçamento pelo WhatsApp. E muitas farmácias pensaram naquela época: coloca o número do WhatsApp no jornal, no site,
ou não, porque aqui, quando eu recebo o orçamento, o cliente rejeita. E não adiantou, porque quem decidiu aonde queria comprar é o cliente. E hoje, a gente tem estatística aí que quase 86% dos clientes compram pelo WhatsApp nas farmácias de manipulação. Muito mais prático para ele. Ele tira a foto, manda para 2, 3 farmácias e cota. E aí veio a pandemia e deu outra mudança drástica. Então, para aquele cliente, depois da pandemia, ele passou a usar muito mais ainda os canais digitais. Hoje está quase que integrado o canal físico e digital. Ele vai para a loja física, olha preço no site, vai experimentar o produto na loja física, compara preço, compara reputação. E que a primeira dica, tem muita farmácia esquecendo de prestar atenção na nota do Google. Tem farmácia com nota 3, 2,5. Tem cliente que compra. E outra coisa, o Google, para ranquear sua empresa, olha a nota também. E às vezes tem depoimento lá também de cliente que é de arrepiar o cabelo. Tem muita gente deixando de olhar para a avaliação do Google. E a fidelidade, ela agora, você não conquista o cliente por anos. Você conquista em cada encontro. Ele é fiel a cada encontro. Então, essa fidelidade ela fica mais instável. E o consumidor agora ele ainda está mais ativo, mais informado, eu vou falar um pouco sobre isso, e muito mais exigente. E mais do que nunca. O preço acaba tendo um papel aí na decisão dele. Mas a gente vai ver que muitas vezes o preço é a justificativa por não. Não necessariamente é a causa do não. Então, as forças por trás dessa transformação, os nossos WhatsApps viraram hoje balcão. Nós temos um desafio muito grande na negociação pelo WhatsApp, porque antes você tinha um cliente ali na sua frente, você conseguia prender a atenção dele e ele sair com o orçamento praticamente fechado. Hoje não. O cliente hoje, se ele quiser, se ele tiver um conhecimento um pouquinho mais avançado em IA, ele faz uma varredura, descobre até os processos que sua empresa talvez tenha, até os boletos que ficaram sem pagar. Então, o cliente hoje, ele vasculha, ele consegue fazer um apanhado assustador da empresa. Então, esse acesso à informação hoje, ele ficou muito mais fácil. Nós temos aí um envelhecimento da população e cada dia que passa, nós vamos ter ainda um repertório maior para essa população. A expectativa é que até 2050 nós temos 42% da população com mais de 50 anos. E essa população, ela gosta de suplementos, qualidade de vida, de busca, cuidar da saúde. Hoje a gente vê que os maiores influenciadores do Brasil hoje estão muito nessa área fitness, né? Saúde, bem-estar. E a economia, a gente sabe, a gente vê estatísticas aí, 80 milhões de brasileiros endividados. A receita do brasileiro está cada vez mais apertada. E existe um pragmatismo muito grande do consumidor, olhando preço e olhando custo-benefício. E aí, não é só a empresa, a farmácia que está usando IA, o cliente também está usando IA. E como que o cliente se comporta agora? 85,8% dos clientes pesquisam o preço em outras farmácias antes de fechar com você. 67,7% dos clientes pagam o próprio tratamento com o dinheiro deles. 61% compra quase sempre na mesma farmácia.
Então, ainda existe uma cultura. Então, aquele cliente que às vezes liga para a farmácia, reclama, ele não desistiu de você, ele só quer que você melhore, porque ele quer continuar comprando de você. E às vezes a farmácia não está com uma equipe para valorizar esse cliente que reclama. Às vezes o balconista não tem paciência com o cliente que reclama. E eu vou te dizer, esse cliente ainda tem o seu valor, porque ele quer te ajudar a sua empresa subir. E 26,9% já compraram sem ir à loja, né? 88% deles pelo WhatsApp. E aí a gente fala do cliente magistral 4C. O que seria esse 4C? Vive conectado, resolve a vida quase toda pelo celular, cauteloso, avalia sempre aonde põe o dinheiro, pesquisa preço, reputação e quer conveniência, quer rapidez, clareza e menor atrito. Então, para quem tem uma empresa que burocratiza muito a venda, cuidado. O cliente quer facilidade e não dificuldade. Paradoxo do cliente magistral. Pesquisa de preço em todo lugar. Pesquisa preço, se ele puder, ele pesquisaria 5 lugares. Mas quando ele gosta da sua farmácia, ele usa essa pesquisa para tentar comprar na sua farmácia ainda com um desconto maior. Ele quer, então, a rapidez no atendimento, mas valoriza o cuidado e a verdade. Então, ao mesmo tempo que ele quer que você seja rápido, ele não quer que a fórmula dele tenha erro. E que ele não quer que durante o processo de compra apareça algum empecilho. Ele vive no ambiente digital, mas ele ainda gosta do ser humano, ele gosta da relação humana. Então, quem entende o paradoxo? Que não se compete por preço, mas na jornada dele, desde o orçamento até o fechamento, vai sair na frente. Então, não basta competir só por preço, e tem muita gente, e aí acontece muito isso nas consultorias. Outro dia eu até brinquei com alguns clientes, parece que eu só trabalho nas farmácias mais caras da cidade. Porque toda farmácia que a gente dá consultoria, a fala interna é que é a farmácia mais cara da cidade. Ou seja, a percepção interna dentro de uma farmácia é que a farmácia está perdendo venda porque ela é cara, porque os produtos são caros. E minha percepção é completamente diferente, porque a gente vê no mercado farmácias que têm ticket médio de R$100, e em contrapartida eu vejo uma outra farmácia com ticket médio de R$200 por fórmula, não por cliente. Se a gente tem, e praticamente todas elas têm como principal produto de venda, os produtos que mais vendem são muito parecidos, raramente eu pego algo que é de fato inédito. Como que eu explico uma farmácia com ticket médio de 200, onde a equipe fala que o preço é alto, e eu tenho uma outra farmácia em uma outra cidade, com ticket médio de 100, vendendo produtos semelhantes, ou às vezes até iguais. E o ticket médio é R$100, R$110. Então, essa percepção que eu resolvo o meu problema de orçamento rejeitado com desconto, com margem pequena, com fator pequeno, é um erro. E eu tive inúmeras oportunidades de perceber farmácias com uma política de mercado popular em áreas pobres, com preços mais baratos da cidade, com rejeitado maior do que a farmácia com ticket médio quase o dobro dela. O cliente cota, mesmo o preço sendo mais barato, ele não fecha. E isso espreme margem, e isso impede que você reforme o armário da loja, que reforme a fachada da loja, que melhore a qualidade do rótulo, melhore a qualidade do pote,
melhora a condição dos laboratórios, da balança e, principalmente, a pressão que a gente tem de melhorar também o investimento nas pessoas. Então, eu preciso, e aí o ponto-chave, da mesma forma que eu não posso dobrar o meu preço de hoje para amanhã, porque senão, de fato, eu perco o cliente, eu preciso demonstrar para o mercado que o meu produto vale o que eu estou cobrando. E é aqui que está o grande desafio da maior parte das farmácias. A nossa equipe tem dificuldade de transferir para o cliente o valor da formulação, o cuidado para se produzir aquele produto, o investimento para se produzir aquele produto. Por isso, como a gente não consegue transferir de maneira eficiente isso, eu acabo tendo que sacrificar aquilo que é mais importante para a longevidade do negócio, que é a margem. E eu vou falar como é que a gente vai transferir esse valor para o cliente. Então, a tendência do atendimento vai ser omnicanalidade. O cliente vai vir de todas as formas, físico, digital, de todas as formas de conexão. A farmácia vai se tornar ainda um hub de saúde. Algumas já estão se movimentando para isso. As grandes redes hoje, elas prestam inúmeros serviços. A farmácia de manipulação ainda está muito acanhada. A gente tem como principal prestação de serviço, personalização de forma. E pronto. Mas tem muita coisa para a gente explorar nesse sentido. Existe aí uma hiperpersonalização, a gente vai ter cada vez mais essa busca pela personalização, então nosso segmento ainda tem muito pela frente. E nós vamos ter um cliente que, ao contrário dos médicos, para quem tem parente médico, para quem tem amigos médicos, que os médicos já se irritam há alguns anos, que o paciente consulta o doutor Google para ir na consulta e deixa o médico irritado, que o paciente já chega com diagnósticos e já querendo o medicamento que ele vai tomar. Com a IA, a coisa piorou. Porque, de fato, conforme o prompt que o paciente dá na IA, ele tem um profissional de alto nível para aconselhar ele nos exames, Hoje, só para vocês terem uma ideia, o paciente, se ele tirar uma foto de uma receita, conforme o prompt que ele der no chat, a receita vai falar exatamente para que serve cada substância, se a dose está correta, se aquela dose é usual, se a posologia está correta, qual que é a expectativa de resultado, quais os efeitos colaterais, em menos de 1 minuto. Então, o paciente que vai nos procurar na nossa farmácia, cada vez mais ele chega mais bem informado. E ele vai nos testar. Ele vai nos testar e, conforme o teste, a gente está aprovado para ele, e conforme a gente está reprovado, rejeitado. Então, o cliente já vai chegar assistido pela IA. Então, ele vai jogar lá. Isso já acontece com os usuários um pouquinho mais avançado, mas daqui a um dia isso vai ser igual para todo mundo. O paciente joga lá 5 farmácias na cidade, ou talvez no estado, e manda a IA para fazer uma análise de valor delas. A IA vai ver todos os sites que têm reputação, todas as notas que essa farmácia teve nos últimos 10 anos, todas as estrelinhas que ela ganhou, 5 estrelas que ela ganhou, todos os comentários, vai ler todo o site, vai ver todos os processos que ela teve. E aí o paciente já chega com uma escala de qual farmácia é melhor e qual farmácia é pior, segundo a IA. Então, esse copiloto vai existir cada vez mais frequente com os nossos clientes. O que muda com a IA no balcão digital? Velocidade. Olha, eu dou mais 12 meses para 80% das farmácias conseguirem entregar um orçamento em menos de 1 minuto. Acho que está muito próximo de fazer a grande virada. Então, para quem está achando que o diferencial competitivo, que no dia que tiver a IA, os orçamentos vão sair da sua farmácia em 1 minuto e aí você ganhou o jogo,
Não vai ser isso que vai acontecer. O cliente vai ficar ainda mais disponível no mercado, porque ele vai mandar, em menos de 5 minutos, ele tem um orçamento de 10 farmácias. E a gente tem um risco muito grande de isso virar um balcão de leilão. A farmácia, ela vai começar a fazer orçamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a IA vai funcionar full time. Não se assuste, daqui no máximo 2 anos. Para mim, as duas áreas mais complexas de uma farmácia é na conferência inicial, quando a gente inclui o orçamento e tem que checar a receita, rótulo, se está tudo ok. E mesmo com os nossos farmacêuticos e com as nossas equipes muito experientes, de vez em quando, um errinho ainda passa. Em breve, nós vamos ter uma leitura digital que vai checar em menos de 1 minuto e vai achar o mínimo possível de erro. Um cedilha que não existiu na digitação do rótulo no nome do cliente vai ser apontado pela conferência. Eu não estou falando de futurismo, eu estou falando de, no máximo, 24 meses. Personalização em escala e o atendente liberado. Qual é o grande pegadinha hoje do mercado? Está todo mundo achando que se eu começar a fazer orçamento automático em menos de 1 minuto, nós vamos diminuir o custo com a venda. Nós vamos diminuir o número de vendedores. A nossa equipe ela vai ter que ser recanalizada para uma outra coisa, que chama negociação com o cliente. Quem dispensar as vendedoras, porque agora não vai precisar de gente para fazer o orçamento, então é só passar o orçamento, desculpa, mas existe grande chance de você sair do mercado. Então, o nosso atendente vai fazer aquilo que ele nasceu para fazer. Ser atendente. Prestar um atendimento. Conduzir o paciente do orçamento ao cartão de crédito na maquininha. Então, esse vai ser o grande desafio do nosso mercado nos próximos anos. Então, a vantagem do orçamento em 1 minuto, responde ali no imediatismo, atende muito mais cliente, padroniza preço, informação, vai ter menos risco de erro humano das vendedoras, que ora não cadastra a substância, e depois tem que passar para o cliente que o preço dobrou, ora cadastrou com a unidade errada, o preço foi alto e deu o orçamento rejeitado, mas não era para ter sido, foi porque estava com a unidade muito alta. Esse tipo de problema vai deixar de existir. Mas a gente corre o risco do nosso mercado ficar ainda mais corrompido e tudo virar commodity e só o preço passar a ser importante. E quando entramos nessa briga de preço, toda empresa que eu vejo entrar, o primeiro a se sacrificar é o próprio dono, porque ele está tirando margem que sairia no lucro líquido da empresa para continuar no jogo. E o segundo a se sacrificar é a equipe. Porque uma empresa que não está gerando lucro, receita, é muito pouco provável dela investir na equipe. Investir em crescimento, em cargos, em promoção, em premiação. Então, seria um cenário muito ruim. E o que a gente vai falar aqui nesse 1h30 é exatamente como evitar que esse cenário aconteça. O preço é número. Então, o que eu mais escuto em todas as farmácias, quando estou com a equipe de vendas, é assim, ó, por que o rejeitado está alto? O nosso preço está muito fora do mercado. Porque os clientes estão falando que o nosso preço é alto. Eu chego no dia seguinte na mesma equipe de vendedor e falo, gente, por que hoje a venda está baixa? Aí os vendedores falam, não, porque os clientes sumiram. Hoje tivemos pouquíssimos orçamentos. Então, a culpa número 1 de vender menos. Que o preço da concorrência, a concorrência está louca, está jogando o preço para baixo. Segundo motivo, o cliente desapareceu essa semana. Está fazendo frio, o cliente não vai comprar a fórmula. Está chovendo, o cliente não vai comprar. Está com sol, não vai comprar. Tem feriado, não vai comprar. Ou seja, a culpa sempre é externa. E aqui está a grande pegadinha. A teoria da perspectiva fala que em decisões sobre risco, a dor da perda
pesa psicologicamente mais do que a alegria do ganho esperado. Ou seja, o medo de perder faz você tomar decisões ou não tomar decisões. Tem muito mais poder sobre a sua decisão do que a alegria de ganhar. E é aqui que está o perigo do nosso negócio. A grande questão é que muitas vezes o cliente justifica para a nossa equipe que é preço. Embora a maioria o cliente nem responde, então não dá para saber se é preço. Mas a nossa equipe de vendas fala, todo mundo fala que é preço. Mas eu não tive a resposta que é preço. O ponto-chave é que risco. O cliente não tem número para medir risco. Mas ele tem número para medir preço. Ele sabe muito bem que ele não fechou porque o preço estava caro, era R$300. Tá, se preço fosse caro, se o preço de R$300 numa fórmula manipulada fosse caro, por que um paciente está gastando 4 mil com Monjaro? Mesmo nem tendo tanta grana, às vezes. Eu acho 4 mil caro numa fórmula para emagrecer. Numa injeção para emagrecer. Mas o paciente já tem certeza que é um investimento bem-vindo. Porque é melhor ele gastar 4 mil ali na formulação para emagrecer do que ele gastar R$300 numa fórmula que ele não tem certeza se ele vai emagrecer. Porque ele já conhece um monte de gente que usou o Monjaro ou a tirzepatida e perdeu 20, 30 quilos. Mas ele não conhece um monte de gente que tomou a fórmula, não vou nem falar marca aqui, manipulada, que perdeu 20, 30 quilos. Então, o ponto crucial é que a nossa equipe está jogando toda a culpa do rejeitado elevado no preço. E não é preço. E como é que eu sei que não é preço? É simples. O cliente ele não quer conversar com você, é porque ele não se sentiu seguro para fechar. Então, ele não quer nem dar abertura para você tentar convencer ele a fechar. E aí, gente, para mim, existe duas coisas para acontecer o dinheiro no caixa da farmácia. A primeira decisão é quando o cliente manda o orçamento para sua farmácia. Então, ele tem que tomar duas decisões. A primeira ele já tomou quando ele foi cotar a fórmula. Ele está disposto a conhecer, a entender. O não ele já tem, então ele vai cotar. Então, ele tira uma foto, manda para sua farmácia, manda para a concorrência. Então, o não ele já tem. Só que o que vai fazer ele passar o cartão ou clicar lá no link de pagamento é a segunda decisão. E aqui, minha gente, é aonde a gente está sofrendo. Porque essa decisão aqui, ó, é a zona da incerteza. Ele não sabe se o medicamento vai fazer efeito, ele não sabe se vale o sacrifício do investimento, ele não sabe se a fórmula vai vir correta, ele não sabe se pode confiar numa fórmula manipulada, ele está com medo se o médico acertou ou não, ele não sabe se o médico, ele achou que o médico não atendeu ele com muita atenção, então por isso, sei lá se aquilo foi bem montado. E aqui está o grande problema. Pensa comigo, ninguém, se você pegar uma ponte de 15 quilômetros no mar, atravessando uma ilha a outra, se você olha para a ponte, mesmo ela com 15 quilômetros, mas se você viu que ela é firme, você atravessa, porque você se sente seguro para chegar do outro lado. Mas uma ponte de 5 metros, numa cidade deserta ou numa região sem muito carro, e que você vê com o vento, a ponte está virando para um lado e para o outro, você não atravessa, mesmo ela tendo 5 metros, de uma ponta a outra. Por que você não atravessa? Porque você não se sente seguro. E aqui está o desafio do nosso mercado. A nossa equipe de vendas não está gastando energia, não está pegando na mãozinha do cliente aqui, quando faz o orçamento, e atravessando com esse cliente nessa ponte, mostrando que é seguro e que ele vai ter o benefício, não tem risco de cair.
para ele tomar a decisão de compra. Traduzindo isso para a vida real, a nossa equipe de venda em muitas empresas, aqui deve ter empresas que é exceção, obviamente, mas em uma grande maioria, que é uma oportunidade para outras, a equipe de vendas passa o orçamento para o nosso cliente. E tchau. Só. Eu vejo isso em farmácia, que está numa cidade de 80 mil habitantes, vejo isso em farmácia que está numa cidade de 200 mil habitantes, vejo isso em farmácia de 500 mil habitantes. Hoje, por exemplo, na Colab, nós estamos em 12 estados. Então, não é nem regional, é igual. Gente, mesmo andando aí, esses últimos aí, quase 4 anos, de cidade em cidade, estado em estado, é muito igual o cenário das farmácias de manipulação. Sem pôr, sem tirar. É muito parecido o cenário que a gente encontra. Ainda não consegui ver algo inédito. Os problemas são muito parecidos, as soluções são parecidas, os desafios são parecidos e dá para se antecipar muita coisa. E eu vou dizer mais. Alguns anos atrás, as pessoas acharam que descobriu o ouro. Gente, existe um chatbot que o cliente fala, ele fala assim, ó, você aperta 1, você fala com fulano, você aperta 2, você fala com ciclano, então aperta 3, você tira a foto da receita, aperta 4, sei o quê, aí a pessoa manda, aí o robô fala assim, não entendi, manda de novo, e a gente começou a colocar os nossos clientes para conversar com o robô. Eles adoraram isso. Tinha cliente que mandava foto do pé da mesa, pé da cadeira, uma beleza facilitar a vida para o cliente. Ó, me manda a foto da receita que a gente faz o orçamento, só que o cliente não está com a foto. E o robô insiste na foto. E ninguém teve a iniciativa de tirar essa programação. Beleza, vivemos esse período. Agora, a gente vive um outro período que algumas empresas criaram sistemas para automatizar um pouco o follow-up para os clientes, o retorno para os clientes. Então, tem alguns programas aí no mercado, alguns muito conhecidos, outros nem tanto, mas um conhecido, que ele levanta a mãozinha e fala, oi! Ele faz uma mãozinha assim, ó, com um gestinho. Lembra do orçamento? Oi, posso te dar 20% de desconto? Oi, você aceita comprar por 10% de desconto? E aí depois vai um joinha, sorrindo, e o cliente está mal, está triste, e vai um sorriso, porque é padronizado no sistema mandar um sorriso para o cliente comprar. Aí eu pergunto, quando eu tenho o cliente que chegou até essa ponte aqui, ó, ficou aqui, ele não quer atravessar para passar o cartão, ele não está atravessando porque está faltando um oi, eu estou do outro lado da ponte, está faltando alguém do outro lado, ou ele não está atravessando porque alguém falou assim, olha, qual que é a dificuldade que você tem em fechar o orçamento? O que não ficou claro? Como eu posso te apoiar? Qual é a dúvida sobre a prescrição? O que eu posso fazer para essa jornada, para esse caminho, ficar mais seguro para você? Nós temos um farmacêutico que pode te dar assistência. Nosso farmacêutico, inclusive, confere todas as suas fórmulas antes de manipular. Nós temos um farmacêutico na área de pesagem. Nós temos um outro farmacêutico que faz isso. Nós temos uma colaboradora que tem 40 anos de farmácia, sabe tudo de manipulação, que é a pessoa que vai cuidar da sua fórmula. Será que a nossa vendedora está falando que eu tenho uma pessoa que há 40 anos pesa fórmula manipulada e tem uma expertise? Tem quilometragens de voo de 40 anos pesando fórmula? Não tem, gente. E eu vou dizer mais. Você sabe qual o outro paradoxo que eu vejo no nosso mercado? Às vezes, a nossa melhor vendedora é, na verdade, a nossa pior vendedora. Olha que loucura. Está parecendo frase de um político aí. A nossa melhor vendedora é a nossa pior vendedora. Como é que eu chego a essa conclusão? Simples. Eu brinco que tem vendedora que ela é infiltrada da concorrente dentro da farmácia.
ela até fecha 150 mil de vendas, ou 200 mil de vendas. Mas ela rejeita, às vezes, outros 200 mil. Com esses 200 mil, eu faço uma farmácia nova. Por que ela faz isso? Porque ela é uma potência em digitação. Ela conhece o sistema tão bem, digita tão rápido, que ela chega a fazer 150 orçamentos dia. E ela vira uma máquina de passar o orçamento aqui para o cliente, mas não vai sobrar tempo para ela pegar na mão do paciente e atravessar a ponte para ele passar a comprar. E a gente está cheio de farmácias com esse cenário aí. Uma grande vendedora que é maravilhosa e não está errado, não. É o sonho de vendedor assim, só que a gente precisa trabalhar isso com moderação. É desacelerar ela, às vezes, falar, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pôr fulano para te ajudar a orçar. Eu queria que você desse mais retorno. Ah, não, mas eu preciso fazer muito orçamento para eu conseguir vender. Falei, não, calma, mas eu preciso trabalhar esses clientes melhor. Eu preciso explicar melhor para ele. E aí essa vendedora, ela tem um método que ela vai, faz orçamento, manda para o cliente. Às vezes ela até manda uma mensagem no meio do dia, no final do dia, e de repente ela tem um resultado de venda muito melhor do que a maioria dos vendedores. Mas ela vai deixar um monte de cliente cair aqui no buraco, ó. E isso vai tudo para a concorrência. Não vai para a sua farmácia. Então, esse é um ponto que acontece com frequência. Então, ó, a gente fala, gente, que o cliente não está fechando só por causa do preço. Mas ele tem uma série de medos para fechar uma fórmula. O risco oculto. Será que essa fórmula cabe no meu bolso? Será que posso confiar em manipulado? Será que posso confiar nessa farmácia? Será que esse remédio vai funcionar? Nossa, mas tem uma farmácia com preço tão mais barato. Nossa, mas está dificultando muito a compra. Será que é isso mesmo? Ou está muito fácil para comprar? Preciso confirmar com o médico. Estou achando que está errado essa fórmula. Eu faço agora ou faço depois? Ah, depois eu vejo isso. Então, eu brinco, gente, que, olha, essas dúvidas estão na cabeça do cliente. Quem está ajudando a eliminar esses medos para ele passar o cartão de crédito? Quem da nossa equipe está capacitado para isso? Qual o script de mensagem eu estou mandando para o cliente para entender qual é o motivo? Ah, tá todo mundo falando que a gente está perdendo por causa do valor. Mas com ticket médio de R$100, será que minha fórmula está cara mesmo? E aí, gente, o preço é número, mas a decisão do cliente fechar, ele precisa melhorar, diminuir a percepção de risco. E eu preciso ter uma equipe trabalhando isso. Então, olha para você ver, tem cliente hoje que pega uma receita, tira uma foto, manda para 4 farmácias. Aí, de repente, ele começa a receber. Está todo mundo agora com IA para orçamento. Em 5 minutos, ele tem um orçamento, 145, 138, 142, 129. Eu posso garantir para vocês, a não ser que essa farmácia D aqui tenha um marketing muito bom, uma estrutura muito boa, mas se a B e a A, ou talvez a C e a A, se ela tiver uma reputação maior na cidade, existe uma chance muito grande de 60% a 70% das pessoas que consultaram e tiveram esse preço fechar entre a A e a C. E a D vai ser a farmácia que menos vai fechar. Isso eu aposto com qualquer um. Se eu tiver uma reputação maior na A e na C, eu garanto para vocês que, estatisticamente, a D vai receber menos cliente. Porque o cliente é saúde, e saúde ele não vai comprar para a saúde dele o mais barato. Ele vai comprar talvez o melhor custo-benefício, mas não o mais barato. E, ó, existe algumas cidades que eu tenho, às vezes, 3 farmácias, e são as 3 maiores das cidades, que usam o mesmo robozinho, que manda a mesma mensagem. E isso é um problema. Porque o cliente fica até confuso. Parece que tem a mesma vendedora em todas as farmácias da cidade. Então, eu estou precisando me diferenciar. Então, informação não é sinônimo de confiança. Agora, eu queria
Eu não tenho jeito de não puxar um pouquinho de sardinha para visitação, tá, gente? Ainda acredito muito nessa estratégia. E quanto mais eu rodo, mais eu acredito nessa estratégia. O excesso de informação na mão do cliente não significa que isso é sinônimo de confiança. Porque, às vezes, excesso de informação faz você ter mais dúvida. Uma das coisas que a gente aprendeu na propaganda médica é que dá muitas opções, faz o médico indicar menos. Quando você vai fazer um material médico, você coloca 5 fórmulas para a mesma coisa, quando o médico interessa, a primeira pergunta que ele fala é: tá bom, eu gostei dessas 5, mas qual que é a melhor? Me fala só a melhor e eu gravo aqui. Então, o excesso de opção não é solução. Complica. E aí, gente, se vocês querem, se está todo mundo se igualando no mercado, com a mesma reputação, com a mesma... Todo mundo hoje tem acesso à mídia, todo mundo hoje consegue estar muito próximo na internet. Eu vou dizer para vocês que 95%, isso aqui é estatístico, 95% dos pacientes ainda confiam plenamente em seus médicos. E se quando eu jogo lá na IA, a IA fala que eu sou quase igual à farmácia B, que sou quase igual à farmácia C, e que praticamente sou igual à farmácia D, o que vai fazer eu tomar a decisão de fechar na farmácia C continua sendo a indicação do médico. Porque se ele falou que essa dá para confiar, eu vou confiar ainda mais no médico, no médico do que na IA. E aí, minha gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A farmácia que tem indicação do prescritor, normalmente, ela tem uma margem maior, ela tem uma sensibilidade de preço menor, a margem dela, mesmo com a equipe de visitação, é melhor do que a farmácia que não tem equipe de visitação. E é fácil de provar isso. É fácil. Pode pegar 6 farmácias com características diferentes, que a gente vai ver isso na mesma cidade. Cidades diferentes, às vezes não, porque tem algumas variáveis. Então, a indicação médica não é uma ferramenta só de indicação de clientes. Todo mundo acha que indicação médica é para aumentar a receita que chega à farmácia. Não é. Olha a pegadinha que tem. A indicação médica melhora a margem, diminui o rejeitado e você precisa usar menos de desconto. Então, nem toda rejeição começa no preço. E eu vou dar, na mesma farmácia, isso aqui você pode pegar em qualquer cidade. Na mesma farmácia, se eu puxar um relatório de rejeitado, eu tenho um médico que está rejeitando as fórmulas dele, 90% rejeita, com uma vendedora X, e essa mesma vendedora X tem um outro médico que rejeita 20%. Eu vou dizer para vocês que a diferença é a forma como o médico indica a farmácia. Talvez a de 90% o médico nem está indicando a farmácia. Forçou lá só para ver se a farmácia que ele indicou está com preço mais ou menos. Então, o rejeitado ele começa muito antes do orçamento chegar na farmácia. E aí que está um ponto importante. Nós vivemos no mundo, eu lembro nos anos 80, quando eu estava estudando, e depois nos anos 90, eu já escutava que a informação era poder. Quando eu formei, eu escutei, informação é poder. Durante muitos anos eu escutei, informação é poder. Agora, quem me explica que as farmácias de manipulação têm um histórico de cliente extremamente elevado, tem o cliente repetindo, lá eu tenho qual que é a substância, qual que é a dosagem, quem que é o prescritor, tudo que ele tomou, para que ele tomou. Como é que ele negociou com a vendedora, ainda mais no WhatsApp, que antes ficava no boca a boca, mas agora está tudo registrado no WhatsApp. Quem está cruzando essas informações? Vocês sabiam que existe um comportamento previsível de negociação das pessoas no WhatsApp? E que existe um rastro ali que pode ser identificado? Quem está mapeando
que os pacientes que chegam do doutor fulano têm determinadas características. E o paciente que chega de doutor ciclano tem outras características. E o que eu faço para poder me diferenciar? Quem está rastreando isso? Existe hoje, a gente está até começando um projeto agora, que quando a gente pega um cliente, se ele tiver comprado muito na farmácia, o vendedor recebe um monte de dicas de coisas que ele pode fazer. Tem cliente que com 5% de desconto ele já fecha. Por que o vendedor vai dar 15%? Um vendedor, às vezes, ele tem uma percepção que a fórmula ficou em R$800. Aí ele vai lá e já dá 30% de desconto porque ele achou caro. Ele tem, a empresa dá para ele autonomia e dá desconto. Mas quem disse que o cliente achou caro? Por que eu tenho que, obrigatoriamente, depois de mandar o orçamento, eu já mando junto o desconto? Não seria mais importante o cliente lutar pelo desconto? Ah, não, é porque nosso preço é muito caro. Então, aí o vendedor, medo de perder o cliente, já dá o desconto. Automático. E aí é uma coisa muito louca, tá, gente? Numa mesma empresa, no mesmo mercado, quando um vendedor tem autonomia para dar desconto, numa mesma loja, eu tenho um vendedor que dá uma média de desconto de 9%, eu tenho outro vendedor que senta do lado dela, que dá uma média de desconto de 16%, e tem um outro vendedor que dá uma média de 22%. Aí, quando eu puxo o orçamento rejeitado, às vezes a que menos dá desconto é a que menos tem rejeitado. Olha que loucura. E nós continuamos falando do preço. Eu não estou falando que preço não é importante, não. Mas só acho que a gente deveria explorar todos os outros recursos antes de jogar no preço. Porque o preço, eu estou tirando margem da minha farmácia. E eu preciso usar essas informações ao meu favor. Qual que é o perfil do médico? Qual que é o perfil do paciente dele? Como é que o paciente dele chega? Como é que o paciente dele indica? Normalmente, nas consultorias que a gente acompanha o propagandista, eu faço prática isso. Falar qual que é o rejeitado dos principais médicos. Eu passo isso para o propagandista. Porque o rejeitado não é responsabilidade só do vendedor. Também tem uma participação muito grande do propagandista. Porque a forma como o médico indica a farmácia muda tudo. Se um médico fala assim, ó, aqui na cidade tem 5 farmácias, tem essa, tem essa, tem essa. Todas são boas. Conheço o dono, conheço a turma toda, tudo é bom. Pode escolher lá. O que o médico acabou de falar para o paciente? Faz cotação e a mais barata você fecha. Literalmente ele falou isso. E aí, não assuste se o orçamento rejeitado for estrondoso. E aí, só que aí o que acontece? Quando a nossa equipe passa o orçamento para o cliente fica em silêncio, o que normalmente a equipe justifica no final do mês sobre o rejeitado? Foi preço. O cliente nem falou. Por que foi preço? Aonde se tirou isso? O rejeitado, gente, é como se fosse um paciente com febre. Eu não tenho que tratar a febre, eu tenho que tratar o que está causando a febre. O que está faltando para o cliente fechar? E aí, gente, esses dados eles estão espalhados pela farmácia fora. Tá? Eu tenho dados de paciente. Olha como é que é rico hoje uma farmácia de manipulação. Eu tenho dados do paciente, eu tenho histórico dele, eu tenho histórico de negociação, eu tenho dado, às vezes, do prescritor, origem da demanda, eu tenho as objeções do paciente, porque está tudo registrado no WhatsApp. Boa parte da minha venda está no WhatsApp. Eu tenho relatórios da visitação, quando a empresa tem isso tudo registrado. Eu tenho gestão de indicadores na farmácia, contratei um BI lindo, mas eu nunca olho para ele. E aí, pessoal, se eu tenho tudo isso, o que está faltando? Amarrar tudo isso e colocar dentro da IA para ela processar. Outro dia a gente fez uma coisa maravilhosa. A gente pegou um canal de... Vai a dica aí. Um canal interno da empresa, só de reclamação, às vezes é problema que acontece, dúvidas, as dúvidas mais comuns das pessoas, que joga lá para o farmacêutico responder, ó, como é que eu faço aqui? A vitamina D está isso? Faço, não faço? O cliente reclamou disso, posso ou não posso? Papapá. Uns 8 anos de dúvida naquele WhatsApp. A gente baixou tudo aquilo ali e processou na IA.
gerou treinamentos automáticos, gerou estatísticas dos erros mais frequentes, gerou estatística das dúvidas mais frequentes, gerou soluções mais assertivas para determinados problemas, gerou uma inteligência tão grande que parecia um monstro. Estava lá a informação do grupo. Só faltava alguém para ler, porque ninguém normal consegue ler 8, 9 anos de mensagem num grupo e interpretar, fazer estatística e cruzar dados para poder dar saídas. Só para vocês terem uma ideia, hoje boa parte da nossa equipe não tem treinamento no dia a dia porque fala-se que não está sobrando tempo para treinar. Existe uma ferramenta chamada Notebook LM, que se eu colocar os POPs lá, se eu colocar os inputs de treinamento lá, ele gera um vídeo de treinamento para mim, automático, com narração, legenda, de 7 minutos explicando como é que faz aquela operação. Automático. Em 7 minutos eu gero, não POP de treinamento, eu gero um vídeo explicando como é que faz uma pesagem monitorada. Eu gero um vídeo explicando como é que eu faço uma emulsão não iônica. E a gente fala que não tem tempo para treinar a equipe. Outra coisa, a IA eu posso fazer simulador de negociação. Eu posso treinar uma IA para ela ser um cliente chato, para eu treinar um novato a negociar com o cliente. Chato que eu falo exigente, nome mais bonito. Então, eu tenho hoje uma série de ferramentas que eu não estou incorporando na minha operação. Ah, não, mas é caro, vou pagar R$100 e poucos numa IA. Ô, gente, caro é você contratar um vendedor, pagar ele R$1.900, que é praticamente o salário mínimo, com 1,7%, 1,6% dos indiretos, ele vai te custar ali mais ou menos ali quase R$3.200, R$3.300, mais vale, vai te custar no mínimo uns R$3.500. Você ficar com ele por 3, 4, 5, 6 meses e ele não passar, enquanto seus vendedores estão vendendo ali 80, 90 mil por mês, esse vendedor ficou 6 meses vendendo 25 mil. E depois de 6 meses te deu tanto problema que você mandou embora e teve que pagar o acerto. Isso é caro. E ele tinha um valor que vocês não contabilizam. Esse mesmo vendedor, enquanto a sua equipe rejeita só 35%, 40% dos orçamentos, esse vendedor ficou 6 meses na sua empresa rejeitando 65% do que orçava. Quanto que ele entregou nesses 6 meses para a concorrência? Isso é caro. E às vezes a gente fica com dó de pagar uma ferramentinha ali de R$150, R$200. Então a gente está economizando em coisas pequenas e gastando em coisas muito maiores. E aí, gente, eu posso usar, nem todo mundo teria a experiência para conduzir o cliente a tomar a decisão para atravessar aquela ponte que eu fiquei um tempinho ali no slide. Mas eu posso usar até a própria IA para conduzir a conversão. Então, o que o nosso cliente espera? Resposta rápida, orçamento orientado com clareza de valor, não só o número de quanto custa, condução da dúvida, follow-up no tempo certo, sem pressão. Eu gosto de pôr um pouquinho de pressão, mas tem que ser muito sutil. Toque pessoal, nome, histórico, registro cada conversa, para poder ali ir aprimorando a forma de negociar com o cliente. O nosso vendedor não tem mais foco para fazer. Nem a gente escuta um negócio hoje de manhã, à tarde nós já esquecemos. E eu vou falar, temos ferramentas que não esquecem nunca de nada. E eu posso usar na minha operação. Então, quem converte o paciente, quem conduz a decisão, converte para fechamento. E aí vem a IA na nossa operação. Então, hoje, no nosso tempo aqui, é um pouco mais complexo, mas eu vou dar uma pincelada que mesmo com a pincelada, vocês conseguem colocar em prática amanhã de manhã, para quem ainda não usa. Se sabe que em operações que usaram a IA, incorporou a IA, primeiro ganho,
14% de produtividade geral na operação. Sabe o que é 14% de produtividade? Para quem gasta, por exemplo, sei lá, 100 mil com a folha de pagamento, 14% de produtividade significa 14 mil de economia. Para quem gasta só 50 mil na folha, 14% significa 7 mil na economia por mês, mas no ano é 84 mil. É aquela viagem que estava faltando para Paris ou para Itália na sua vida. E poderia ter sido convertido em produtividade. E 34%, gente, que é o que nós estamos buscando. Não, isso aqui é destruidor. 34% aumento de performance. Entre os atendentes novatos, que é aonde a nossa empresa sangra. Todas as minhas experiências até agora, quando eu tenho uma equipe comercial jovem demais, a empresa tem baixa conversão e baixo resultado de crescimento. Quando eu tenho uma equipe sênior, com o estímulo correto e com o acompanhamento correto, é uma empresa que cresce acima de 20%, 30% ao ano. Faturamento. Para quem está falando que o mercado magistral não está crescendo, existem algumas empresas crescendo acima de 30%. E não são empresas novas. São empresas com algumas décadas de existência. E existem empresas também colhendo. E o que faz encolher? Falta de uma equipe comercial arrojada, com acompanhamento certo, com a estrutura de trabalho correto, com os indicadores corretos. E hoje, gente, popularizou. Antigamente, isso estava... Só as grandes empresas tinham acesso a isso. Hoje em dia, com a economia de... Com R$ 1.000, eu tenho uma máquina na minha operação. Eu não estou falando de uma IA, estou falando de uma metodologia de trabalho. Então, ó, onde a IA pode atuar na sua farmácia hoje no atendimento, que é nosso foco? Cliente mudo. O famoso cliente que você manda orçamento e não fala. Eu posso criar um copiloto de vendas especialista em fazer mudo falar. Posso criar um copiloto de venda especialista em lidar com clientes que não respondem o orçamento. Isso é o suprassumo da personalização e especificação. Eu posso criar para minha equipe de vendas uma IA especialista em pacientes que falam que atacaram a fórmula. Eu posso criar um copiloto especialista em mostrar o checklist de qualidade da farmácia para o cliente. Eu posso criar um especialista para falar de prazo, um que simula perfis do cliente, um, inclusive, que treina a equipe. Sabia que o cliente tem um perfil e tem canal de comunicação? A nossa equipe não está nem olhando isso, né? A gente olha, mas existe. É nítido. Alguns clientes são bem característicos na forma de conduzir a negociação no WhatsApp. Se eu conseguisse fazer essa leitura, seria muito mais assertivo. Eu posso ter um copiloto de revisão de conversas. Eu posso pegar 10, 15 conversas na semana ali, aleatórias, jogar no copiloto e ele falar para mim qual que é o treinamento do sábado, que a farmácia está quase parada, ninguém está vendendo. Já que não está vendendo, vamos treinar para segunda-feira a gente vender. Vocês não têm ideia do que está disponível para vocês por um custo muito acessível. Posso pegar uma IA especialista em lidar com cliente que chora desconto, uma IA especialista em falar com o consultor. Então, eu posso criar esses copilotos. E aí, Gabriel, qual que é a IA que você recomenda? Então, aqui eu dei uma seleção das mais comuns e que, sinceramente, existe aí, sei lá, centenas de IA. Eu também não sei tanto assim. Eu gosto de coisa prática, fácil de aprender, fácil de usar e eficiente. Então, eu gosto do bom e velho GPT, depois da última versão, ele ficou lindo, tá maravilhoso, baratinho, também sou pão duro, mineiro, pão duro, baratinho, e você pode ter, se a sua equipe é um pouco maior, eu contrataria o GPT Business, porque você pode codificar os seus copilotos e a sua equipe usa sem codificar. Porque se você comprar uma IA Plus,
um GPT Plus, todo mundo pode ir lá e criar seu prompt. E aí você perde padrão. Se você cria o business, você cria um padrão em cima, valida e depois põe para a turma usar. Às vezes eu vou em farmácia e eu pergunto assim para o farmacêutico: Fulano, você conseguiu acompanhar a equipe de venda hoje de manhã? Não, não tive tempo. Tá. E ontem? Não, também não tive. E antes de ontem? Também não. E esse mês? Não deu. Mas o que você fez? Gabriel, aqui só tem pepino. Resolvendo problema o dia inteiro, tirando dúvida, esclarecendo coisas, resolvendo aqui abacaxi, pepino, tomate. Cara, mas por quê? Não porque a equipe aqui, nossa senhora, toda hora uma coisa. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Se eu treinar o meu copiloto e validar de 50 dúvidas que eu respondo por dia, olha, sem ser pessimista ou otimista, não vai sobrar nenhuma. Meu risco é meu perder até meu emprego. Aí o que eu vou ter que fazer? Aí eu vou ter que ir para o supra-sumo. Eu vou ter que ajudar a equipe no aconselhamento. Ó, quando eu tenho uma equipe maior e eu não tenho uma salinha para bater um papinho ali com a turma, eu tenho um problema na mão. Porque hoje em dia eu tenho que ser mentor, eu tenho que ser conselheiro, eu tenho que ser psicólogo, eu tenho que ser apoiador, eu tenho que brincar com ele, eu tenho que gamificar, eu tenho que fazer uma série de coisas. E se não está sobrando tempo para fazer isso, eu estou com um problema, porque eu vou ter muita dificuldade de desenvolver a equipe. Ah, Gabriel, mas aqui já não tem muito isso, minha equipe nem sai. Graças a Deus. Porque no dia que você pegar uma onda de turnover, se você não tiver um tempo para acompanhar a sua equipe, você vai demorar, às vezes, 1 ano, 2, para ter um vendedor bom. E eu vou dizer outra coisa, e que não é novidade. Às vezes eu preciso de 3 vendedores para fazer um, quando ele é novato. Às vezes eu preciso de 3 pesadores para conseguir produzir para um veterano. Às vezes eu preciso de 3 encapsuladores para produzir o que um veterano faz. O custo vai lá para as alturas. Então eu preciso criar formas de reter essas pessoas comigo. Então eu gosto do GPT. O Claude tem uma coisa nele que me irrita. Ele é muito inteligente, mas ele é preguiçoso. Você começa a usar ele, ele te bloqueia, te coloca 4 horas de molho. E eu sou ansioso, eu quero a resposta. E ele me deixa 4 horas sem a resposta. Então, eu não gosto muito dele. Eu uso para algumas coisas, mas ele me irrita muito. Agora, o GPT é lindo. Se você for começar, começa por ele. E para a nossa farmácia, o bom e velho notebook LM se torna uma máquina de procedimentos, fazer treinamento, gerar slide para a gente treinar a equipe, gerar videoaulas para treinar a equipe, tirar dúvidas sobre POP. Isso é sensacional. Então, se eu consigo aprender essas 2 ferramentas, vocês vão ganhar mais 2 ou 3 funcionários na farmácia de vocês, pagando R$100. Quase trabalho escravo isso, hein, gente? Então, eu gosto muito desses 2. Qual é o grande erro? Cenário incorreto. A maioria das pessoas usam isso. A IA falando, usa isso não, deseja isso. A IA falando com o paciente. Isso não vai funcionar por enquanto, não. O correto é, o paciente conversa com o atendente, a IA sopra no ouvido da atendente e a atendente conversa com o paciente. Então, a IA, ela apoia, copiloto, ela vai ajudar a atendente a negociar com o cliente. O erro de usar as IAs. Aí você joga lá assim, IA, me ajuda a vender essa forma. Tá raso. Ela vai te dar uma sugestão rasa. Vai ser muito assim, motivacional. Ah, você é a melhor vendedora. O erro do usuário comum é fazer pergunta direta. Existe uma etapa antes de usar uma IA. Programar para ela responder corretamente, que a gente chama de prompt. O prompt hoje existe em curso superior para engenharia de prompt. Vai durar pouco essa profissão, porque hoje eu já posso programar o meu próprio IA para gerar prompt para mim. Então, a forma correta é de criar prompt. Qualquer IA que eu for usar, antes de fazer a pergunta, eu preciso fazer algumas coisas para ela. Mas eu só vou fazer uma vez, eu não vou fazer toda vez. Por isso que eu preciso criar aquele chat para ser especialista naquilo, que eu estou chamando de copiloto.
O que essa IA vai ser? Ó, você vai ser o melhor farmacêutico magistral do Brasil, com conhecimentos em montagem de fórmula, com conhecimento em esclarecer dúvidas do cliente, com senso de empatia absurdamente elevado, com condição de comunicar sem ofender o cliente. Então, eu vou dando característica para esse farmacêutico que vai tirar dúvida. Qual é o cenário do cliente? Ó, o cliente que normalmente nos procura são clientes que têm dificuldade financeira, que não está achando a fórmula cara e tal. O que é para essa IA fazer? Aqui que está o ponto. Ó, eu quero que você apenas desenvolve fórmula. Você vai criar especialista. Eu quero que você tire dúvida dos nossos vendedores. Então, eu vou pegar todas as dúvidas que eu tenho aqui no grupo, aprenda com elas e ajuda a esclarecer as dúvidas dos vendedores. E aí tem uma parte na IA que é fundamental, que é o não. Mais do que falar para a IA o que ela vai fazer, é deixar claro para ela o que ela não pode fazer. Isso aqui talvez seja um pulo do gato. Porque é aqui que ela faz as loucuras que a IA costuma fazer. Então, vamos supor, eu programei para ser farmacêutico. Ó, você não vai sair prescrevendo coisas para os nossos clientes sem antes chamar um farmacêutico para conferir a sua indicação. Você não vai falar mal do concorrente. Porque a IA pode dar uma loucura nela e falar que a outra farmácia faz cápsula de farinha. Então, eu preciso colocar o limite para ela. E aqui no final eu vou estabelecer como é que eu quero a resposta. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma copiloto de vendas, eu vou, toda vez que eu jogar uma mensagem para esse copiloto, eu vou pedir para ele me dar 3 sugestões de mensagem, para eu escolher uma delas. E aí, quando usar? Aqui vem o prompt mestre. Antes de fazer uma IA, eu recomendo sempre vocês criarem um prompt mestre. O que é o prompt mestre da farmácia? É criar o primeiro copiloto, que é o copiloto gerador de prompt. Você vai ser especializado em fazer prompt. Então, toda vez que eu precisar de alguma coisa, eu vou pedir direto para você. Aí ele cria o prompt, eu colo e faço o meu chat especializado. Então, aqui é um exemplo de prompt. Então, eu fui lá, programei, coloquei aqui o que ele vai fazer. Ó. Vou voltar rapidinho aqui. Ó. Vai ser um farmacêutico magistral, ele vai atender pacientes que estão reclamando de preço e tal. Então, eu vou dar todos os limites para ele. Isso eu faço uma única vez. Tá? E aqui está o ponto, ó, cliente mudo. Cliente envia a receita, recebe o preço, visualiza, fica mudo. A equipe fala que sumiu e subiu por causa do preço. E aqui está o jogo agora para entrar com a IA dentro da minha operação. O cliente fica mudo, eu ponho aqui para o copiloto de venda analisar o histórico desse cliente, posso até copiar toda a mensagem e colar ali para ele analisar. A IA sugere que tipo de mensagem eu mando para o cliente, mando para o cliente, para forçar ele a voltar a conversar comigo. Bom, então eu passei pelo nosso cliente, passei pelo que eu propus, que é falar da introdução da IA dentro do cenário de vendas, e agora não tem como eu não falar, porque é aqui que está o resultado. Eu preciso ter vendedor bons para a minha equipe. O segredo para toda empresa de sucesso é ter bons profissionais. E o segredo para ter toda empresa que está crescendo vendas e faturamento é ter bons vendedores. E, normalmente, um vendedor não nasce sozinho, na maioria das vezes. Ele precisa de alguém para fazer ele nascer. Precisa de um gestor, de um líder, precisa de alguém para acompanhá-lo no início. E, nesse momento, hoje, é o maior drama das empresas em muitos lugares do Brasil, porque está difícil contratar, está difícil reter. Às vezes eu fico com uma pessoa porque eu não estou achando outra melhor para colocar no lugar. Eu tenho pessoas que não dão o que poderiam dar, que falta muito, deixa meu cliente ali na expectativa. Tem uma segunda-feira que falta 3 vendedores na minha equipe, eu fico sem dar retorno, rejeito tudo naquele dia, e o cliente ainda acha que eu tenho um atendimento ruim. E aí, o que está acontecendo hoje no mercado? Por que está tão difícil achar um bom vendedor? Porque o nosso perfil magistral exige pessoas com muito critérios. Eu tenho que achar alguém que entende de manipulação, que sabe digitar rápido, que entende de substâncias, que sabe incluir, que sabe atender bem o cliente.
Gente, isso está difícil. Significa que eu vou ter que contratar pessoas que têm que ter, pelo menos, vontade para trabalhar. E o resto a gente vai ter que ensinar. Só que o que acontece nas operações? Quase toda empresa deixa para contratar na hora que a bomba explode. Contratação é sempre de urgência. 2 pesador pediu conta. Vamos contratar um pesador. Vai ser qualquer um que passar, andar, falar, a gente vai contratar. Então, as contratações das farmácias são em regime de urgência, e quando entra, não tem ninguém para treinar, que é um outro grande problema. A pessoa chega, a pessoa está assustada que é a primeira semana do trabalho, vai almoçar do lado do coleguinha, o coleguinha fala assim, não, aqui é sempre assim. Ela fala assim, tá até bom, você não viu nada, vai piorar bastante ainda. A pessoa já fica com o coração disparado. Assim, agora eu acho que eu entrei num péssimo lugar. Daí 1 mês e meio, 2, a pessoa pede conta. E aí eu tenho um turnover muito grande nas pessoas com menos de 6 meses de casa. Então, hoje a gente tem um cenário muito complexo, está difícil achar, está difícil treinar, está difícil das pessoas conseguirem ter alta performance. Então, se eu não criar um método dentro da minha farmácia para desenvolver essas pessoas, eu não vou ter resultado. E aqui, para mim, ó, uma coisa fundamental para conseguir desenvolver bons vendedores. Feedback contínuo. E feedback contínuo não é só chamar atenção quando tem erro, não. Feedback contínuo é também elogiar quando a coisa está indo muito bem. Quando a pessoa, primeiro que venda, se acompanha para mim todo dia, tá? Toda empresa que a gente vai entrar para fazer consultoria, primeira coisa que eu dou de presente para o meu cliente é um BI. Se ele não tem, eu dou. E eu gosto do BI bonitinho assim, ó. Isso aqui é um BI que a gente usa. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o suprassumo de acompanhamento de equipe de venda. O que é isso aqui, ó? Eu sei que a imagem não deve estar tão boa para vocês, mas aqui é uma loja fictícia, mas tem muito a ver com a realidade. Eu tenho um vendedor 1 que ele tem uma meta de 37 mil nessa quinzena, em 15 dias, e ele já vendeu até agora 41 mil. Ele está com 108% de meta. E eu tenho um vendedor 2, lá de baixo, último colocado, que está com 35% de venda. 35 mil. Está batendo 92%. Pergunta que não quer calar. Qual vendedor você acha que é melhor? O primeiro ou o segundo? Olhando só para isso, você vai falar que é o primeiro. Esse BI aqui, a gente tira de qualquer sistema. A gente tem no Fórmula Certa, qualquer sistema. Mas ele me dá uma coisa, gente. Isso aqui, ó, é quase que é como se o meu vendedor tivesse numa cama de hospital e eu tivesse uns eletrodos medindo todos os batimentos do meu vendedor. E eu faço uma coisa que eu recomendo fazer, que é o seguinte. Esse BI, ele traz uma única tela. Quantos orçamentos por dia que o vendedor fez de janeiro, fevereiro, março, abril? Quantos orçamentos aprovados ele aprovou? Quantos orçamentos rejeitados ele fez? Quanto foi o valor que ele rejeitou por dia? Qual foi o valor que ele aprovou por dia? E qual que é a projeção dele cada mês? Isso aqui eu vou te falar, se o vendedor está voando ou se ele está em queda. E aí eu vou te contar uma história. Por que eu gosto de uma ferramenta como essa? Sabe esse primeiro vendedor aqui que está batendo 108? Ele tem caído performance desde fevereiro. Ó, caindo venda, caindo aprovado. Eu não posso deixar ele chegar no fim do poço, ficar 2, 3 meses sem ganhar a meta, ou se minha empresa tem meta, para ele chegar perto de mim e pedir as contas. Eu preciso entender que ele está numa tendência de queda e eu preciso ajudar ele. E eu posso ter aquele vendedor que está em último lugar, que quando eu vou olhar para ele, ó, ele está aqui, pode ser um vendedor novato, mas ele está aumentando o número de orçamento por dia todo mês, e ele está lindamente aumentando o valor aprovado todo mês e diminuindo o rejeitado. Esses 92% de resultado, para mim, é provisório,
porque em breve ele vai estar com 108, porque ele está numa crescente. E quando eu crio isso de maneira metodologia de trabalho dentro da empresa, eu consigo ver o que é normal para um vendedor nos 3 primeiros meses, para quando ele está muito abaixo dessa linha aqui, ó, se eu não estou conseguindo desenvolvê-lo nos 3 primeiros meses, eu encerro ali com ele e não tenho custo adicional depois do 3º mês de experiência. E eu já me programo para contratar antes de eu encerrar, para eu também não ter que depois ficar desesperado, está faltando um atendente. Esse tipo de relatório, ele olha para o passado, e olha para o presente, e olha para o futuro. Qual é o problema que às vezes eu vejo, mesmo nas empresas que têm relatórios? Em tabela. Tabela só olha para o presente. Ela não te dá uma perspectiva de passado e de futuro. Outro ponto fundamental, que é uma coisa que também tem aqui no BI, que é o seguinte: isso aqui é a meta do vendedor por dia e quando que ele está batendo. Eu preciso trabalhar com ele todos os dias para ele chegar o mais próximo da meta. Porque se ele fica muito distante, por exemplo, ó, essa vendedora aqui, ela teve uma performance muito ruim nessa semana. E aí não adianta ela fazer depois uma semana muito boa, que não vai ser suficiente para ela bater meta e não vai ser suficiente para a minha empresa bater meta. Então, eu preciso acompanhar a meta diária de toda a equipe. Por que o vendedor ontem não bateu a meta do dia? Fez pouco orçamento. Qual que é o conselho que eu vou dar a ele hoje? Fazer mais orçamento. Por que o outro vendedor não bateu meta? Fez muito orçamento, mas não negociou o orçamento. Qual o conselho que eu vou dar hoje de manhã? Vai negociar os orçamentos de ontem. Então, se eu faço ter uma perspectiva de acompanhamento, eu consigo baixar o meu rejeitado em 10%, e aí cada um dos senhores faça a conta. Se o seu rejeitado em 2026 caísse 10%, quanto de faturamento adicional vocês teriam no final do ano? Para onde vocês iriam no mundo com esse faturamento adicional? E esse é o ponto crucial, porque a nossa equipe de gestão está gastando energia apagando fogo, está gastando energia tirando dúvidas, está gastando energia resolvendo problemas, que muitos desses, com os copilotos corretos e com orientação correta, eu não precisaria fazer. E aí, gente, nós temos uma fuga de capital intelectual muito grande em muitas farmácias, e eu preciso parar isso. Eu vejo, às vezes, empresas muito estruturadas, empresas grandes, empresas com algumas décadas de existência, que a informação está toda fragmentada. Ó, nós temos propaganda médica. Nós visitamos há 15 anos. Aí eu falo, tá, deixa eu ver os dados de visitação. Não tem nada registrado. Eu preciso mandar uma mala direta para o médico, não tem endereço dele. Ou quando tem, eu vou mandar a volta porque o endereço está desatualizado. Eu vou perguntar, mas qual que é o perfil desse médico? 15 anos visitando, eu não sei qual o perfil. Qual o nome do filho do médico? Não sei qual o nome. Qual que é o que ele gosta de prescrever? Olha no livro de receituário. Não, mas e o que não foi aprovado? Porque o livro de receituário muitas vezes só vê o que foi aprovado. E eu preciso trazer essa informação para dentro de casa. Eu preciso aproveitar tudo que eu tenho no WhatsApp de informação. Eu preciso aproveitar tudo que tem na visita médica. Eu preciso trazer tudo que está no balcão e tabular isso para eu ter resultado e acompanhamento. E é basicamente, inclusive, aproveitando aqui, essa metodologia que a gente trabalha. A gente está conectando. Nos últimos 12 meses, eu nunca estudei tanto IA, nunca usei tanto IA nas operações, exatamente para fazer integração e transformando toda a experiência e todo o esforço da farmácia em informação para a próxima ação. Porque informação só não vale nada se eu não sei o que eu faço com ela. Mas quando eu tenho a informação e ela gera para mim o que eu tenho que fazer agora, é o supra-sumo. E é o que a gente tem feito hoje. Então, a gente fala muito dessa história de crescimento previsível, é o que a gente faz, a gente consegue antecipar quando é que a pesagem vai travar, quando é que o comercial vai travar. Se precisa contratar uma vendedora, a gente já pode começar 2, 3 meses antes. Ah, Gabriel, mas e o custo adicional? Não, o custo adicional é só se essa pessoa entrar e ficar sentada olhando para o chão. Se ela entrar e começar a vender, ela vira investimento rápido. Ela traz o resultado para a empresa rápido. Então, a gente tenta conectar tudo isso. Hoje, a gente já tem um sistema que usa IA o tempo inteiro, que é o de visitação, porque o maior desafio que a gente tinha, que o propagandista visitava, mas ele não sabia o que fazia na próxima visita. Hoje, ele recebe orientação.
e a gente está evoluindo para ele, além de receber orientação, ele pode conversar com a IA para ela ajudá-lo no próximo passo com o prescritor. E essa informação ela fica integrada também para ajudar a reverter o orçamento rejeitado desse prescritor. Então, é isso que a gente está aí nos projetos trabalhando, que é a parte de tecnologia, mas eu vou ser sincero, podemos falar de tecnologia como suprassumo do que tem para acontecer à frente. Mas o básico bem feito continua sendo extraordinário. Vendedores engajados na meta. Farmácia que tem a perspectiva de números bem controlados, que trabalhe os números no mínimo 3 vezes ao dia, que tenha conversa com a equipe no mínimo 3 vezes ao dia. Tenho as informações cruzando e gerando o próximo passo. A IA nem faria efeito no resultado. Nem precisaria da IA. A IA ela veio para poupar o tempo do intelecto da empresa, para o intelecto da empresa atuar um pouco mais na gestão das pessoas, porque o que acontece com algumas operações? Gasta-se muito tempo com os problemas, com os clientes que estão reclamando de alguma coisa, com a entrega que não foi, eu estou correndo atrás da entrega, com o medicamento que não era para ir, que são problemas que deveriam ter sido prevenidos antes. E essa pessoa não consegue sentar com a equipe comercial e dar um norte. Olha, gente, ontem a venda foi ruim, mas hoje nós vamos fazer isso, isso e isso para a venda. Olha, gente, está faltando acompanhar um pouco mais isso aqui, mas ó, vocês viram, tem 6 orçamentos aqui de R$500. Se a gente fechar agora de manhã, já entrou 3 mil no nosso caixa. Nós já vamos ajudar 50% da meta do dia. Ó, gente, tem 10 orçamentos de 1.000. Vamos pôr esses 10 mil para o caixa até 2 horas da tarde? Essa é uma prática que muitas vezes as empresas não têm isso estruturado. É quando sobra tempo, tá? Às vezes eu chego em determinados segmentos, em determinadas empresas, estruturado, e pergunto para o gestor de uma área, e ele fala que não está sobrando tempo para ele fazer isso. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais importante? Esse gestor ir lá na produção para ver se a fórmula tal foi pesada ou não, ou procurar uma fórmula que não está achando, ou ele sentar com o vendedor e dar um norte do que ele tem que fazer hoje para aumentar em 2 mil a venda do dia. Se eu conseguir fazer esse vendedor aumentar 2 mil durante 20 dias, 40 mil entrando a mais no meu caixa. Então, esse ponto é uma das coisas que a gente mais investe. Eu queria até aqui, ó, mostrar para vocês aqui um ponto, que uma coisa que me chamou muita atenção, que o nosso mercado, isso me chamou muita atenção. Mesmo todo mundo sabendo disso, mesmo na Consulfarma, todo mundo indo lá, buscando isso, e gente dando palestras sobre isso o tempo inteiro. Poucas farmácias fazem propaganda médica com metodologia mesmo, de ter ali uma linha de trabalho consistente no nosso mercado. Pouquíssimas. E uma das coisas que mais que mais acaba gerando isso é que o dono já investiu e tomou prejuízo, não gerou resultado. E muitas vezes isso aconteceu porque não houve uma metodologia de trabalho estruturada. E o que a gente fez? Às vezes, a empresa fala, não, cara, é muito caro. Eu vou contratar a sua consultoria, é muito caro, você parece que é caro. E aí, o que eu falo assim, olha, a nossa consultoria hoje tem pacote que eu vou custar menos que uma vendedora de carteira assinada. Mas, mesmo assim, a gente tem um sistema que a gente criou para a propaganda médica e para o comercial. Mas para o comercial, vou mostrar rapidamente aqui, porque amanhã nem todo mundo vai estar na de propaganda, que eu vou falar para vocês economizam muito. Esse aqui é um BI simples de vendas, que eu estava mostrando ali. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte, ó. Eu clico aqui, ó, eu estou com a minha loja inteira aqui, esses dados são fakes, tá, gente? Mas eu estou com a minha loja inteira aqui, ó. Se eu clicar no meu vendedor 1, eu tenho o histórico dele desse ano. E conforme o tempo que eu tenho de trabalho nessa empresa, eu posso ter 2, 3 anos de linha. Eu chamo de linha da vida, tá? Para mim, essa linha daqui, ó, é uma linha boa, ó. O vendedor está começando a desenvolver, ó. Olha que lindo. Ele saiu aqui de 4.200 em janeiro, 4.600, ficou estagnado aqui. Fizemos um trabalho de recuperação, 4.800, 5.500 por dia. Venda por dia útil. Eu não gosto muito de venda por mês.
porque mascara um pouco. Tem meses que tem 25 dias úteis, tem outros que tem 21. Então, eu gosto por dia útil. Então, olha que lindo esse vendedor. Dá vontade de tirar uma foto e pregar num quadro. Porque a venda foi crescendo e o rejeitado caindo. Tem empresas que o rejeitado cai, mas a venda não cresce. Então, eu não ligo muito, não. Tem esse negócio, que minha empresa caiu rejeitado em 20. Eu falei assim, aumentou o faturamento em quanto? Nada. Então, prefiro ter rejeitado alto, porque pelo menos eu sei que eu tenho cliente chegando aqui. Porque o rejeitado baixo e venda caindo me dá desespero. Aí eu clico aqui, beleza, peguei um vendedor, clico no outro vendedor. Eu consigo ter o DNA do outro vendedor. Aí eu cliquei aqui no outro vendedor. Ó, aí eu consigo ter acompanhamento de vendedor por vendedor, mês a mês, hora a hora. Aí eu tenho tudo, venda diária, quantidade de orçamento efetuado, como é que é a média de venda que ele tem aqui por dia, para eu falar com ele, olha, fulano, nossa, hoje é dia 10, você foi linda ontem, olha aqui que lindo, você vendeu, bateu a sua meta, nós precisamos vender mais. E olha para você ver, vamos continuar nesse ritmo, porque o início do mês você teve dificuldade, ó, você vendeu 4.000 e tal, vamos bater sua meta, vamos conseguir. Eu preciso ter alguém que tire pelo menos. Mas, Gabriel, eu não tenho tempo na minha farmácia, gente. É 10 minutinhos de manhã para dar um norte para o vendedor, 10 minutinhos entre 11 e meio-dia, para mostrar para ele que ele está no caminho certo ou não, para virar antes do fechar o dia. E 10 minutinhos próximo de 4 horas, 5 horas, o que está pendente? Tem uma continha que é sensacional. Quanto menos rejeitado eu tenho no dia, menos rejeitado eu vou ter na semana e menos eu vou ter no mês. Por quê? Porque se tudo que eu orcei hoje eu aprovei hoje, amanhã eu não tenho que voltar nesse orçamento, começa de vida nova. Então, tudo que eu puder forçar, que eu chamo de janela de oportunidade, fechar no dia, melhor. Então, eu tenho vários indicadores aqui do comercial, e essa aqui é a nossa IA, que pode ser usada em pequenas, médias e grandes empresas para propaganda médica, que ela faz coisas que eu, sinceramente, eu estou há muitos anos nesse mercado, eu nunca encontrei nada que fizesse o que essa ferramenta faz. E ela, na verdade, é uma ferramenta híbrida. Ela nasceu do cérebro de um velho farmacêutico que está no mercado há 20 anos tentando desenvolver o mercado e uma IA que acabou de nascer. E nós conectamos os dois e a ferramenta nasceu. Isso aqui é um painel fake, tá, gente? É um painel fake, eu chamo de Midora Visita. A gente trabalha desde modelagem de comissão, mas com gamificação. Todo propagandista que está conectado aqui tem uma plataforma de game que foi uma grata surpresa. Porque as farmácias que têm só um propagandista, o propagandista ficava sem norte para saber se ele está indo bem ou mal. Eu tenho um propagandista que está em segundo lugar, ele fica feliz, porque ele fala, Gabriel, mas eu estou indo tão bem. No meio de 30, a pessoa está em segundo lugar. Aí, coincidência. Os propagandistas que estão entre os 10 primeiros são os propagandistas que têm melhor resultado. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho games, ó, fazer 6 visitas por dia, fazer o check-in, cada visita presencial deixar o próximo passo. Então, essas missões, eles vão cumprindo, isso aqui é trabalho, tá, gente? E vai pontuando e posicionando eles dentro do cenário. A gente tem aqui os nossos prescritores e um ponto importante. Quando eu contrato um propagandista, até os experientes, vai visitar um médico e não sabe o que levar. Então, o que nós temos no nosso aplicativo? Quando eu vou visitar um médico, o programa fala qual material eu deveria levar para esse prescritor. E aí eu clico no material, ó, dicas de material para esse prescritor. Eu tenho aqui o arquivo do material, que abriu numa outra tela, que a gente também tem essa consultoria de geração de material. Hoje a gente faz material para várias farmácias pelo Brasil. Deixa eu colocar aqui o material. Quando eu clico aqui, o propagandista consegue ter o material para poder entregar para o médico, digital e físico. Aí o físico, na verdade, aí ele tem que ter na pasta, mas ele tem orientação de que tipo de material ele pode levar. O nosso material, normalmente, quando a gente faz por farmácia, a gente coloca, primeiro que é um por farmácia, por cidade, a gente põe a logo da farmácia,
todo o nosso material é científico, a gente tem uma curadoria muito forte na qualidade do material, porque eu entendi que o médico, ele muitas vezes, ele vai avaliar a farmácia pelo material que a gente está entregando, porque é a única vez que ele tem contato com a farmácia. Então, ele vê que a farmácia é séria, científica, ela tem preocupa com a qualidade. Então, todo o nosso material, ele vem aqui com a parte científica, sugestão de fórmula, para que cada fórmula existe, qual a dosagem usual, as referências bibliográficas e põe a logo da farmácia. Então, o propagandista, ele tem acesso ao material, quando ele vai lá. Então, a própria ferramenta fala qual que é o material ideal para aquele prescritor. Ele clica, ele pode compartilhar com o prescritor e, principalmente, vamos supor que ele vai até o prescritor. Ele pode, ao longo do trajeto, assistir a videoaula do material. Então, ele clica, ele vai assistir o treinamento do material. Praticamente todos os nossos materiais que estão sendo produzidos esse ano, ele vem com o material e com o treinamento. Deixa eu pegar aqui um material que tem aqui na nossa base aqui de treinamento. Isso aqui, como é fake, eu tenho poucos materiais salvos aqui, ó. Eixo da SOP, treinamento, ó. Aí vai acessar aqui o treinamento. Nesse caso aqui, não acessou porque esse navegador que eu estou usando aqui, ele ainda está bloqueado. Mas aqui tem todos os treinamentos. Aí, o que eu tenho de A? O Midora Orienta, ele lê todo o CRM do médico, ele lê tudo que o visitador escreveu do médico, e a cada visita ele dá dica para o propagandista no que tem que fazer na próxima visita. Então, eu clico lá, eu vou ter o que eu preciso fazer na próxima visita. Então, vai falar um resumo sobre esse médico, como que foi... Ó, ninguém, gente, eu conheço propagandistas com 40 anos de mercado, lê 20 visitas que fez no passado. Na verdade, a maioria nem anota. A IA vai ler tudo que ele já visitou, cruzar as informações. Eu uso um CRM que eu chamo de 8 dimensões para tentar prever que tipo de comportamento, que tipo de assunto que eu levo para o prescritor que vai me aproximar dele mais rapidamente. E aí, o propagandista sempre tem uma guia. Outra coisa que é muito importante, gente, isso aqui é sensacional, que a gente tem aqui a gestão de prescritores. Ele vai trazer para mim em tempo real quais são os prescritores que estão há mais de 120 dias sem visita, quais que estão há mais de 90 dias sem visita, quais que estão há mais de 60 dias sem visita. Ele vai marcar esses prescritores para mim no mapa. Para quando eu estiver visitando, ó, esse aqui está 60 dias sem visita. Ó. Isso aqui são fakes, tá, gente? É só para demonstração. Essas pessoas não existem. Aí eu clico aqui, ó. Então, eu estou visitando um médico. Fiz uma visita, fica verdinho. Ó. Isso aqui foi uma visita que a gente simulou essa semana. Ó. Como eu simulei esse mês, considera que ele recebeu a visita esse mês. Ele ficou verdinho. 28 de junho. 28 de junho? Não, peraí. Que é o aniversário dele. 3 de junho. Ficou verdinho. E aí eu consigo ver como é que está a minha cobertura na cidade. Isso ajuda muito. Eu tinha dificuldade de falar qual médico já tinha sido visitado e qual ainda não foi visitado. Hoje eu consigo ter, nas farmácias que usam o programa, um controle de quais médicos faltam ser visitados, quais já foram visitados, que dia foi. Aí, assim, o cadastro, quando o propagandista esquece de atualizar o cadastro, cai na auditoria de check-in. Então, a auditoria de check-in, o que é isso? Toda visita que o check-in foi feito distante do endereço, vai cair na auditoria para o visitador checar se o cadastro do prescritor está correto e alterar. Então, a gente sinaliza para não ter cadastro desatualizado. Tem o Midora Academy. A cada treinamento aqui, a gente está postando todos os treinamentos sobre a visita, que a pessoa acessa do celular dela. Então, clica aqui, ó. Tem um resumo do treinamento. Tem o link para receber o treinamento, que o meu navegador não está funcionando para o YouTube. E tem aqui a gestão de visita também, gente. Uma coisa muito importante. Se eu estiver visitando um médico e estiver aguardando para ser visitado, jogo aqui, ó, Dani. Vai aparecer as últimas visitas que eu fiz e o que eu fiz nessas visitas. O último aqui, para não tomar mais o tempo de vocês,
roteiro inteligente. O maior desafio para o propagandista, gente, para quem é propagandista e está aqui, ou para quem já fez isso, é montar um roteiro rápido. Eu consigo criar um roteiro inteligente em menos de 1 minuto. Ele vai escolher quais médicos atendem hoje, por exemplo, o raio de quilometragem que eu estou disposto a andar, e já vai jogar no mapa para eu visitar, para que eu fique menos tempo na rua e mais tempo no consultório. Com isso, a gente tem alcançado resultados extraordinários na propaganda médica. Eu estou nisso há muitos anos, mas nunca colhi tantos frutos, principalmente quando eu tenho na equipe propagandistas que gostam de pôr tudo no papel e registrar, porque fica mais fácil orientar, fica mais fácil acompanhar, e fica mais fácil acompanhar ter o propagandista ali. Além do mais, a gente tem aqui o BI, que eu quero que o propagandista enxergue os números dele. Quantas visitas ele fez por dia, no mês, quantos por cento do CRM dele está preenchido, como é que está a cobertura, qual que é a performance dele, quantos médicos ativos no painel. Então, ele tem isso aqui em mãos, e o gestor da empresa também, acompanhando diariamente isso. Então, esse é um grande exemplo da integração da IA com o sistema, e o nosso agente de IA, que está em desenvolvimento, ele vai estar respondendo as dúvidas sobre os médicos. O que eu levo para esse médico? Gabriel, isso aí você leva isso, isso e isso. Por quê? Porque ele está conectado às informações do médico. Então, gente, para mim, esse é um exemplo de um programa que usa IA na visita e que era impensável há 1 ano e meio atrás. Eu estou nessa há muitos anos. Usava outros sistemas, usava Minha Visita, usava vários outros sistemas para poder fazer visita. Nada se compara a isso. E por um preço ridiculamente baixo. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer ajudar o mercado para quem principalmente não consegue ter a consultoria e acha caro. E a gente tem uma equipe só de pessoas sênior, temos aí bastante experiência no retorno do paciente. Praticamente, se a gente diminui 2% de rejeitado, a gente paga a consultoria para muitas empresas. Então, pessoal, se vocês quiserem saber mais, amanhã nós vamos falar sobre visita. Eu vou entrar um pouco mais na visita, na propaganda médica. A gente vai falar sobre os desafios do mercado, porque, beleza, parece lindo fazer visita, mas não é tão simples assim. Os médicos têm fechado a porta cada vez mais, estão recebendo cada vez menos propagandista. Eles quase todos estão agendando, e às vezes, eu tenho uma equipe fazendo visita, mas isso não está retornando para o meu cofre, para o meu caixa. E aí, eu preciso criar estratégia para que isso aconteça. E a gente vai falar sobre metodologia de visita, como é que estrutura isso, como é que eu posso ajudar. Agora eu vou responder as perguntas do chat, para quem fica. Ô, Gabriel, licença, gente, boa noite a todos. Eu já fiz um compilado aí, tá? São 2 perguntas. Tá. Deixa eu ver aqui, tá no WhatsApp? Beleza. Pergunta do chat. É possível fazer um BI dentro do Fórmula Certa? Sim. Inclusive, o Fórmula Certa, para mim, é o sistema mais fácil de fazer o BI. Como que a farmácia pode usar a IA no dia a dia? Eu acho que eu falei, mas eu vou repetir de forma bem resumida. Contrate o GPT Business, se você for para muita gente usar. Pode contratar só 2 contas, vai te custar R$200 por mês. Configure no início, crie um copiloto para criar prompt. Então, você pega o primeiro chat e pede para ele criar um prompt para gerar um engenheiro de prompt para sua farmácia magistral. Pega esse código, cola num outro chat e funda o seu engenheiro de prompt magistral. Depois, você pode subir para esse mesmo chat os procedimentos da sua empresa, o link do site da sua empresa, tudo que você tiver de histórico da sua empresa na rede social para ver como que sua empresa se comunica. Pede ele para aprender sobre a sua empresa e aí, a partir daí,
você vai começar a pedir, olha, eu queria criar um farmacêutico para desenvolver fórmula. Aí ele vai te dar um prompt, você vai fundar um chat farmacêutico para desenvolver fórmula. Ah, eu queria criar um prompt para ajudar os meus vendedores a vender mais e diminuir rejeitado. Aí ele vai criar um prompt, eu vou fundar um chat para resolver o rejeitado. E aí eu posso depois ir aprimorando, que é criar o copiloto para cliente que não responde. Então ele vai ser especialista em desenvolver a conversa com o cliente para ele responder. Eu posso criar o copiloto para o cliente que só pensa em preço. Eu posso criar o copiloto que só fala da concorrência. Então eu posso criar. Outro dia eu estava numa reunião e a gente estava precisando desenvolver um procedimento para uma nova exigência lá da vigilância sanitária local. Durante a reunião, a gente fez, em 10 minutos, o treinamento para a equipe, o POP para apresentar para a vigilância sanitária, e a gente fez toda a argumentação que a gente faria com o fiscal caso ele aparecesse naquele mês na farmácia. Para criar tudo isso, antigamente, eu iria pedir uns 15 dias para poder entregar isso para a empresa. Ia falar assim, ó, inclusive, ó, essa semana eu não quero que vocês me pedem mais nada, porque eu vou focar nisso para te entregar isso. A gente criou durante a reunião. Extraordinariamente detalhado, baseado em todas as normas. Me perguntaram aqui se o Prisma também... Deixa eu entrar aqui no chat, peraí. Deixa eu ver. Onde está o chat? Me perguntaram se o Prisma Fiber... A gente até hoje, todos os sistemas que a gente acessou, a gente conseguiu fazer o BI. O que está acontecendo é que alguns sistemas a gente consegue fazer de forma autônoma, que a extração dos dados são diárias, que é o melhor dos mundos, e outros a gente faz de maneira manual, só que é semanal. Normalmente eu faço isso para visitação médica, porque a visitação médica ela não tem a urgência igual a vendas, igual a gente tem em vendas. E a gente gosta muito hoje, a gente tem até um parceiro que ele entrega uma coisa que eu acho maravilhosa, que você consegue entrar no atendimento em tempo real e ler até a conversa do WhatsApp. Então, isso é uma coisa que facilita muito até a gestão. Um gestor consegue entrar no atendimento de todo mundo da empresa por alguns minutos, não precisa ficar o dia inteiro ali, ver o que tem de orçamento parado, qual o pedido de valor mais alto do dia para eu poder focar e conseguir aprovar. O grande erro é da gente ficar atacando tudo ao mesmo tempo. Às vezes eu preciso fechar só 10 orçamentos no dia para ficar lindão no dia. Conforme o porte da empresa, eu preciso só de 5, gente. Só de 5. E tem gente querendo converter tudo. Mas eu preciso ter um gestor ou alguém ali acompanhando a equipe mais de perto, orientando, acalmando. Tem hora que a equipe desanima, porque tentou fechar 10 orçamentos, não aprovou nenhum ainda, aí precisa ter alguém para acalmar. Então, esses são os pontos aí que a gente precisa no dia a dia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Prisma 5. A IA também traz ativos que tem mais retorno. Tá. Olha que legal. Vai outra dica aqui. Pessoal, ó, eu já encerrei aqui. Quem quiser ir pode ir, mas eu vou dando algumas dicas aqui de final de encontro. Tem uma coisa que é extraordinário para vocês, farmacêuticos, que fazem tudo na farmácia. Às vezes, vocês contratam um propagandista, para quem vai começar, tem raiva, porque o propagandista dá mais trabalho que a farmácia inteira, porque toda hora ele traz um pepino para você resolver. E uma das coisas que o propagandista mais te exige é, o doutor pediu uma sugestão de fórmula para isso, o doutor pediu sugestão de fórmula para isso. E eu vou ser sincero, eu já fui muito bom em montar fórmula, hoje eu estou começando a ficar enferrujado. Mas eu vou te dizer que depois que você monta uma IA boa, dá preguiça de montar fórmula. E aí vem a dica. Você fez o seu orquestrador de prompt magistral. Criou o orquestrador de prompt. Depois que você fez o orquestrador de prompt, você vai pedir para ele gerar um prompt especialista em desenvolver fórmulas personalizadas, tanto para uso oral quanto para uso tópico,
E que toda fórmula que for sugerir, colocar o descritivo logo abaixo da fórmula. O que é o descritivo? Por que aquela substância está ali? Por que aquela dose está ali? Até para você se sentir seguro se você vai ou não adotar a dica da IA. Beleza, isso parece bonito, mas na prática é difícil. Porque começa a montar a fórmula com um monte de ativo que você não tem na sua farmácia. Aí o que você faz? Você pega o seu relatório do seu estoque e exporta ele para PDF, ou em TXT, ou em Excel. Sobe para o seu farmacêutico especialista em montagem de fórmula e fala para ele assim, ó, essa é a lista de insumo que nós temos. Quando você for sugerir uma fórmula para alguma coisa, sempre escolher os insumos que temos em estoque. A partir daí, ele vai começar a montar com fórmula só com ativos que vocês têm. Aí vem os primeiros problemas. Quando você tem lá o minoxidil diluído 1:10, vai vir assim na fórmula, minoxidil 1:10. Aí você não pode mandar a fórmula assim para o paciente ou para o médico. Aí você vai dar uma dica para a IA. Olha, toda vez que tiver uma fórmula que tiver diluído 1:10, eu gostaria que você omitisse essas informações, porque isso gera confusão no cliente. A partir desse momento, todas as fórmulas que esse chat criar, ele não vai ter esse detalhe que gera dúvida para o cliente. E aí eu começo a corrigir. Aí ele vai montar minha fórmula de dermato. Aí ele montou a fórmula de dermato e colocou o veículo ali sem quantidade, que é S. Olha, aqui, não, eu quero que você sempre coloque no final, monta o ativo, a dose, e embaixo você põe o veículo. Eu vou te dar 4 opções de veículos que você vai escolher e na frente você põe a quantidade para uso. Facial eu quero normalmente 50 gramas, corporal eu quero às vezes 100 gramas, se for passar no corpo inteiro. A partir daí, ele vai ficando mais bonitinho. Aí ele comete um erro. Você manda de novo uma comanda, olha, não faça mais isso. Gente, se os filhos da gente fizessem igual a IA, nós estávamos feitos. Porque ela passa a ser obediente. Só que com o passar do tempo, esse chat começa a ficar burrinho. Porque ele começa a ter tanta informação nele que ele começa a pirar. As próximas evoluções, eu acredito que isso vai ser resolvido. Aí vai ter um momento que eu vou ter que falar assim, ó, eu sinto que você está com muita dificuldade de processar agora os meus pedidos. Gere para mim um novo prompt para eu gerar um novo chat especialistas em montagem de fórmula com todos os seus aprendizados e com todas as melhorias para esse chat, inclusive, ser melhor que você. Ele começa a me dar um prompt e eu gero o próximo prompt. Isso, pessoal, é o uso da IA para ajudar em montagem de fórmula. Eu posso ter IA para montar treinamento, eu posso ter IA para montar procedimentos para o laboratório, eu posso ter IA para me ajudar na conferência de fórmula, eu posso ter IA para um monte de coisa. E eu garanto para vocês que vocês vão ter uma farmácia com menos erro, com mais performance, com mais conversão e com mais resultado de lucro. Mais alguma, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta por microfone ou por chat? Fique à vontade. Fala, Gabriel. Tudo bem? Lucas da Labelle. Beleza, Lucas? Beleza. Gabriel, me tira uma dúvida. Quando você falou ali sobre a IA no atendimento, teoricamente eu teria que ter 2 telas, tipo assim, uma tela para atender o cliente normal que a gente atende e uma outra para poder fazer o suporte, para fazer as perguntas, pegar as respostas que a IA vai responder e jogar no atendimento? Não, cara. Na verdade, ó, eu gosto muito mais disso do que aquela história que a gente teve no passado. Eu acho que algumas marcas já têm. Que é ter lá um monte de resposta padrão para dar para o cliente. Aquilo ali eu estou tratando todos. Hoje não deu para abordar, mas cada cliente tem um perfil. Eu estou tratando como se todos fossem iguais. Por isso que não dá certo. O que você pode ter é dar Alt Tab. Eu tenho no mesmo computador um navegador com a IA conectada, converso com o cliente lá na ferramenta de WhatsApp, no computador, copio a conversa, colo e peço orientação. Se o prompt estiver correto, é sensacional.
Entendi. E aí tem uma coisa também que é mais sensacional ainda, que é a IA aprendendo com ela mesma. Então, à medida que ela vai te dando dicas e as dicas não estão funcionando, você devolve para ela e fala assim, não funcionou nenhuma hoje. O que você consegue fazer de maneira melhor ou inédito? Porque não está dando certo as suas dicas hoje. E é Entendi. isso que a gente vai aprendendo. E, ó, a gente tem histórico. Outro dia eu fiz isso, tá? Tem uma empresa que a gente tem uma ferramenta de leitura de mensagem, etc. A gente baixou toda a conversa. A gente processou, cara. Conhecimento é imenso, vale mais que qualquer livro de vendas que você gera ali. Qualquer farmácia tem um baú de conhecimento inexplorado. Inexplorado. E quem explorar primeiro e conseguir usar isso melhor, vai se dar muito bem. Em breve vai estar todo mundo, mas tem uma coisa que nem todo mundo vai conseguir ter. Todo mundo que está nesse chat consegue comprar o GPT? Consegue. Mas o que todo mundo, às vezes, não vai ter é ter tempo, capacidade, condição de apoiar e desenvolver as pessoas que também vão usar a IA. Porque o maior desafio nosso hoje está em desenvolver as pessoas que usam a ferramenta. Por isso a provocação lá da rede social. Antes de ir para a Consulfarma para trazer novidade de produto, de ferramentas, de equipamentos, não adianta as novidades se a minha equipe não converte. Porque novidade gera expectativa. Mas se for um ativo que é exclusivo e novidade, vai vir mais caro, vai aumentar meu rejeitado. Então, só vai aumentar rejeitado, não vai aumentar a venda. Então, vamos olhar para dentro e preparar a nossa equipe para explorar melhor as oportunidades que vocês vão trazer da Consulfarma. E uma última pergunta, Gabriel. Esses prompts, na sua consultoria, você ensina como é que faz? Você dá um passo a passo de como que é feito? Lucas, eu ensino tudo o que eu posso. O cliente, ele escolhe como é que ele usa a consultoria. Essa é a vantagem da consultoria que a gente faz hoje na Colab. Como eu gerenciei durante muitos anos todas as áreas, se a empresa, o fogo está dentro da produção, a gente foca na produção, porque não existe farmácia de sucesso que cresce com a produção pegando fogo. Se o fogo está no comercial, é o primeiro lugar que eu gosto de cuidar, porque é onde vai pagar o boleto da minha consultoria. E quando o ponto que eu gosto também de desenvolver é na parte de visitação, porque é onde eu vi mais resultado até hoje. Olha que a vantagem da consultoria, que você vai ver um monte de cenário, mas eu não consigo ainda ver um cenário melhor do que uma propaganda médica bem feita, bem estruturada, bem acompanhada. Não existe nada no mercado que supera isso. O resto, às vezes, até dá explosão de venda. Explosão de venda em farmácia de manipulação só serve para causar problema. Eu faço uma divulgação muito bem feita tecnicamente no marketing, aquele produto bomba de vender, eu não tenho uma equipe suficiente para atender e nem para produzir. Aí eu começo a ter reclamação de atendimento e de qualidade. A melhor forma é ir crescendo gradual e à medida que vai crescendo, vou ajustando os parafusos para crescer sempre. Quando a farmácia ela tem a disciplina para ser orientada, para ser acompanhada e para ser apoiada, a gente consegue crescer 20%, 30%, até 40%. Não é para qualquer farmácia. Tem que ter uma estrutura muito boa e equipe boa. Quando a equipe é boa, então é melhor ainda. Agora, o desafio é quando a gente não tem equipe. A equipe, você sabe muito bem, aí não tem promessa que se cumpra. Uhum. Se eu não tenho equipe boa hoje, não dá para mudar a cultura de uma empresa da noite para o dia. Então, prometer resultado rápido é mentira, não existe. É estruturar o resultado vir. Às vezes demora aí 12 meses, 6 meses, um pouco mais, quando eu preciso estruturar. Equipe comercial, liderança, metodologia de trabalho. Isso não se muda da noite para o dia. Principalmente se a empresa ela for uma empresa mais com os alicerces mais rígidas, empresas com mais tempo de casa, maiores. Não é simples assim. Agora, tem empresa que é gostoso demais de trabalhar, que você vê que você precisa 3 botãozinhos, você aperta, bum, explode venda. Tem empresa que você fala assim, poxa vida, por onde eu começo aqui? O negócio é mais complexo. Então, por isso que eu gosto. Eu adoro empresa que tem rejeitado alto. Porque eu sei que se a gente mexer os ponteiros certos ali dentro,
o faturamento vem rápido e fica todo mundo feliz. Dono feliz, gerente feliz, vendedor feliz, produção feliz. Aí é gostoso fazer consultoria. Quando a empresa tem um rejeitado baixo demais, a primeira coisa que eu suspeito é que os dados não estão claros. Eles estão mascarados. Se for isso, eu ainda gosto. Que é só tirar debaixo do tapete que o dado vem e depois a gente ajusta. Agora, se não for, aí me dá um aperto no coração, porque vai demorar para a gente construir uma reputação na cidade para começar a crescer demanda. Tá? E a ferramenta ela não está amarrada. Na verdade, a gente tem duas empresas, né? Tem o Midora Visita, que é a ferramenta de visita, ali com IA, com a estrutura de visita, com um monte de coisa ali dentro, que eu não mostrei tudo, e tem a consultoria. Normalmente, a consultoria ela vem com a Midora. Mas eu posso ter só a Midora sem a consultoria e só com os treinamentos que estão ali dentro. E tem clientes, eu tenho clientes hoje que só usam o nosso material. Não tem nem o Midora, nem tem a consultoria, porque o próprio dono faz visita. Ele não vê necessidade de ter uma ferramenta para gerenciar. Só que é o grande erro, tá? Eu acho que eu não sei se o Fabrício subiu esse depoimento hoje, que chegou para mim, de um propagandista. Ela está super empolgada. O resultado dela mudou completamente. Esse ano ela cresceu 30%. Está muito feliz. Porque deu direção, cara. Cara, quem visita sabe, acorda de manhã, gente, por onde eu começo hoje? Aí sabe o que acontece? Você visita sempre os mais fáceis, os mais legais, aí você não visita aqueles que são mais complexos de visitar. E, na verdade, a oportunidade de crescimento estava nesse cara. E é isso que a ferramenta mostra. Olha, tem um grupo de prescritores aqui que tem 4 meses que você não vai. Ó, tem um grupo aqui que tem 120 dias que você não vai. Ó, tem uns aqui que já está vencendo, 60 dias. Até o desenho que a gente colocou ali, o selo de quem tem mais de 120 dias é vermelho e radioativo. Está a ponto de explodir. Para a pessoa falar, nossa, meu Deus. Por exemplo, tem propaganda. Eu gosto muito de gamificação. Eu não gosto muito de usar só a pressão, não. Às vezes a gente usa, mas não é o ideal. Gamificar é o melhor do mundo. A pessoa está brincando, trabalhando e feliz porque está conseguindo os seus pontinhos ali. Nem tudo é dinheiro. O grande erro é achar que só motiva as pessoas por dinheiro. Beleza, pessoal? Então é isso. Obrigado aí pela companhia de vocês até agora. Sucesso aí na venda de vocês. Quem quiser os slides, entra lá no meu Instagram que eu mando depois os slides para vocês lá, em PDF. Entra lá, segue lá. Não é sempre que eu posto, não. Eu confesso que não sou um exemplo de pessoa que fica muito postando. Mas vocês vão ver que sempre que eu estou ali postando, eu estou com o olho inchado, porque já é 10, 11 horas da noite. Então, é quando sobra tempo. Mas eu posto algumas coisas lá, no Instagram e LinkedIn. LinkedIn eu gosto mais do LinkedIn, embora as pessoas não usam tanto. Tá bom? Sucesso aí para vocês. Espero que esse bate-papo aqui, essa ponte aí, algum caminho aí melhor para vocês e para o resultado da empresa de vocês. Abraço e boa noite para vocês.